No quadro Direito Imobiliário do programa de hoje, nós vamos conversar com o advogado Ramires Fernandes sobre os cuidados na hora de adquirir um loteamento. Ramires, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no mercado imobiliário. Quais os cuidados que o comprador deve ter na hora de comprar um lote nesses loteamentos lançados aqui em Mossoró? Já é da sabência de todo mundo que Mossoró vive um boom imobiliário. Então, nada mais prudente do que a população ter cuidado na hora de adquirir esses loteamentos. Os loteamentos geralmente são na zona urbana e na zona rural. Esses loteamentos geralmente são coordenados por corretores, certo? E imobiliários que colocam à disposição do mercado imóveis para compra e para venda. O consumidor, devido à grande opção que ele tem, ele sempre tem que ficar atento na regularidade desse imóvel. O que é necessário ser observado? Observar a idoneidade tanto do corretor como da imobiliária que está colocando no mercado esse imóvel a ser comercializado. Segunda observação seria analisar a documentação desse imóvel, saber se ele possui escritura pública, certo? E o mais importante, a escritura pública está registrada em cartório e com a sua matrícula devidamente transcrita no registro imobiliário. Feito essas análises, vamos ver com relação ao empreendimento em si, se aquele lote ele possui alguma irregularidade, tais como invasão de área pública, se ele está adentrando em algum órgão que possui a posse daquele bem e se ele está devidamente regulamentado perante os cartórios de registro de imóvel. Feito essa triagem, o consumidor aí sim pode analisar a viabilidade de aquisição desse loteamento. Existem terrenos muitas vezes doados para a reforma agrária. Esses terrenos podem ser vendidos? Exato, é um detalhe importante a ser frisado, que esses lotes que são colocados à venda, analisar se eles não foram objeto de qualquer política de reforma agrária ou doação de imóvel por parte do governo. Por quê? Lotes oriundos de projeto de reforma agrária ou qualquer outro tipo de doação pelo poder público, ele jamais pode ser comercializado. Esses lotes são personalizados, eles são direcionados a uma categoria e são personalíssimos. Geralmente eles têm cláusula de que não pode ser alienado. Então, aquela pessoa que adquiriu um imóvel dessa forma, objeto de reforma agrária ou doado pelo poder público, ele vai estar comprando um pepino futuro, certo? Porque ele vai perder o dinheiro e vai perder também o imóvel. Porque quem vende comete um crime e também quem compra está cometendo também um crime. O governo federal ou estadual, que for responsável por aquele lote, quando for atrás da situação, vai reaver esse lote para ele e aquela pessoa que comprou vai perder esse lote. Tem que ser observado também se esses lotes que estão sendo comercializados, se ele não faz parte de praça pública, de avenida, de rua, ou se ele não invade qualquer órgão público, como por exemplo, foi constatado agora em Mossoró recentemente, uma invasão, um loteamento que foi feito à margem do aeroporto de Serra Rosada. Então, quer dizer, o aeroporto ele é um empreendimento, um órgão do governo federal e tem certas limitações. Então tem loteamento já constatado pelo governo federal que adentrou nessa área do aeroporto. Esse loteamento ele é irregular, certo? Tanto para quem vende como para quem compra. Então não deve ser objeto de compra por parte do consumidor. E se essa pessoa comprou um imóvel irregular, ela vai perder o dinheiro? Exato, é como eu digo, ele vai estar comprando um pepino. Por quê? Porque ele vai perder o dinheiro e ele vai perder o lote, certo? Então ele vai entrar numa comercialização aí que não é bem-vinda para ele, porque o dinheiro empregado não vai ser reavido, bem como o lote, se for lote público, o governo federal vai reaver o lote, ele vai perder esse lote. Agora o mercado imobiliário está aqui em frente ao condomínio Porto Astúrias. Quem está do meu lado é Adrialisson Gurgel, diretor da Portal Imóveis. Adrialisson, mais uma vez obrigado por você estar com a gente no mercado imobiliário. A gente vê que as obras estão em ritmo acelerado, né? Já estão fazendo a parte externa do edifício. Exatamente, Tuca. Novamente é um prazer imenso você estar conosco, né? Você que desde o início está cobrindo o nosso empreendimento, que posso dizer que é um sucesso de vendas, né? E graças a Deus nosso empreendimento está aí a todo vapor, as obras estão bem avançadas, né? A parte de engenharia está concluindo essa fachada da frente que deu início no início desse ano, né? E estamos na parte de finalizar nossas vendas, né? Graças a Deus, as últimas unidades, né? Estamos comercializando com sucesso e tem uma novidade para te contar, né? O Porto Astúrias congelou a sua tabela até o carnaval, né? Então nós já estamos com uma tabela de reajuste, mas a tabela antiga nós vamos
segurar até o carnaval, certo? Então, assim, aquele pretendente que realmente quer adquirir a sua unidade, nos procure até o carnaval, que nós conseguimos ainda o preço antigo de tabela. Então, a nova tabela está ainda para após o carnaval. André Alisson, e assim, é importante que as pessoas saibam, nossos telespectadores que estão vendo, que estão procurando apartamento, que o slogan do Porto Astúrias é não tem comparação. Então procure, né, verifique, veja nesse porte, e quando comparar com o Porto Astúrias vai querer com certeza adquirir um apartamento aqui. E tem um apartamento decorado, né, no próprio prédio para as pessoas visitarem. Exatamente, Tuca. Eu costumo dizer para nossos colegas que também trazem clientes para ver o Porto Astúrias, eu acho muito bom quando o cliente chega e tem visitado outros empreendimentos, que ele possa, por último, comparar com o nosso, né? Que aí ele vai ver o diferencial, ele vai ver onde está a diferença de outros empreendimentos na cidade, e graças a Deus muitos têm optado pelo nosso empreendimento. Estamos finalizando as vendas. Você, cliente que quer comprar, vem aqui, compareça. Nós temos aqui um stand de vendas e um apartamento decorado para você conhecer o decorado e ver verdadeiramente como vai ficar o seu empreendimento. No quadro Patrimônios Históricos de hoje, vamos conhecer a história deste prédio aqui, onde hoje funciona o Museu Municipal de Mossoró. Mas antes, bem antes, esse prédio já teve muita história. E quem vai contar pra gente a história desse lugar é o Geraldo Maia. Geraldo, mais uma vez aqui com a gente. Geraldo, qual a importância desse prédio, não só como museu, mas quais as histórias já passaram por aqui? Olha, esse espaço aqui era conhecido como o Paço Municipal. O que era isso? Porque esse prédio abrigava duas instituições. Embaixo era a cadeia pública, em cima, Câmara de Vereadores. Então, era, digamos assim, um dos prédios mais importantes da época, né? A gente está falando de 1880, quando foi inaugurado esse prédio, né? E de lá até hoje, de alguma maneira, ele vem sendo útil à cidade de Mossoró. Então vamos entrar e vamos conhecer então esse prédio. A gente está aqui no principal salão do prédio, onde hoje ainda tem uma parte do acervo do museu. E explica pra gente, Geraldo, como é que esse prédio foi construído, em que época, em que condições? Olha, o ano de 1877 foi tido para a história do Nordeste como, ele chamava, ficou sendo conhecido como o ano dos 27, e ficou caracterizado pela grande seca que assolou todo o Nordeste brasileiro. E aqui para a cidade de Mossoró era, como ainda hoje é núcleo, né? Porque a situação de Mossoró é interessante, ela fica exatamente entre duas capitais e ao mesmo tempo entre o mar e o sertão. Então, nessas grandes calamidades, principalmente de seca, muita gente vinha para Mossoró, né, esperando aqui sobreviver, os que conseguiam chegar. Então, de repente, a população mais que dobrou aqui em Mossoró. E para que essas pessoas tivessem chance de sobreviver, foram criados vários grupos de trabalho, né, as frentes de trabalho, que ainda hoje existe, é muito comum ainda hoje. E esse prédio aqui foi construído por uma dessas frentes. Agora, você imagina isso em 1877, o início, na realidade, foi em 1878. Imagina que na época não existia uma lojinha ali na esquina para você comprar material, não. Tinha para começar um prédio desse, tinha que começar cavando um buraco, tirando o barro para moldar os tijolos e telhas, cozer tudo isso para começar a construir, né? Isso feito por pessoas que mal se aguentavam em pé de fome, né? Cedo já não era o caso, tinha rio e de qualquer maneira, mas a fome muito grande. E foi nessa situação que foi construído esse prédio, levou 2 anos para ser construído, né? De 78, foi inaugurado em 1880, e a finalidade era essa parte de baixo aqui seria a cadeia pública e a parte de cima seria a Câmara Municipal aqui da cidade, né? Então, logo no mesmo ano ele foi inaugurado e começou a funcionar. Agora tem uma história... Tem uma história engraçada aqui, né? Sobre o primeiro preso. Quem foi o primeiro preso aqui da cadeia? Foi o juiz de direito que era responsável pelas frentes de trabalho aqui. O Manuel Metério era um homem muito severo com dinheiro público, e ele que ficou responsável pelas frentes de serviço. E todo dele vinha fiscalizar a construção do prédio, estava dentro do que estava previsto, e já o prédio praticamente pronto, ele se embelezou muito aqui de algumas salas no andar de cima, e as pessoas foram saindo e não perceberam que o juiz estava aqui e terminaram fechando as portas, né?
E o juiz ficou preso. Já de madrugada ia passando um tangedor de burros aqui pela frente, ouviu os gritos aqui no prédio, que era totalmente deserto essa região, e veio ver o que era o juiz, estava preso, aí pedindo para ir na casa do mestre e trazer a chave para libertá-lo, né? Então, o primeiro preso aqui desse prédio, dessa cadeia, foi exatamente o juiz de direito, né? E não foi só como cadeia pública que esse prédio fez parte da história. Ali em cima, onde funcionava a Câmara dos Vereadores, também aconteceram fatos muito importantes para Mossoró. Geraldo, essa parte aqui é a parte que dá acesso aos salões lá de cima. A gente não vai poder entrar porque está em manutenção e tudo, mas tem dois fatos muito importantes da história que aconteceram nesses salões, né? Da história de Mossoró. Quais foram esses fatos? Olha, o primeiro, um fato muito conhecido, que foi a festa da libertação dos escravos em 1883, portanto, 5 anos antes da Lei Áurea, né? Toda a festa, toda a parte de discursos, tudo foi aqui no Salão Nobre, aqui do que era na época a Câmara dos Vereadores. E o outro, já em 1927, o fato do primeiro voto feminino, né? A primeira vez que Celina Guimarães, a primeira mulher a ter direito a voto, fez o depósito do seu voto na urna. Na realidade, o voto a concessão foi dada em 1927. A eleição foi no ano seguinte, em 1928, e também foi aqui nesse salão. Uma foto que é muito conhecida de Celina depositando seu voto na urna foi feita nesse salão aqui do museu, né? Então, esses dois fatos marcam bem a presença a importância desse prédio aqui para a história de Mossoró, além de outros, né? Por exemplo, da prisão de Jararaca, a gente deve conversar também sobre isso. São fatos que aconteceram nesse prédio, nas paredes aqui, digamos assim, nas paredes desse prédio, né? Os votos, no caso, aconteciam todos lá em cima. Aí a Celina foi a primeira mulher, mas todos os votos eram nesse salão. Todos os votos, toda a eleição era lá nesse salão aqui, exatamente porque funcionava a Câmara dos Vereadores. E esse ano especial, de 1928, porque pela primeira vez uma mulher tinha o direito a voto, né? Então, pela primeira vez, na realidade, a concessão do voto, como já falei, foi em 27, em 28, um ano depois, já tinha outras mulheres com esse mesmo direito, tanto que na foto aparecem mais mulheres. Essa foto famosa que tem aqui do voto feminino, aparecem outras mulheres que elas também já tinham mais pessoas autorizadas a votar, né? Então, pela primeira vez em toda a América do Sul, uma mulher teve a dignidade de chegar numa urna e deputar seu voto para escolher o seu representante a nível municipal ou estadual. Esse fato aconteceu aqui em cima. Esse fato aconteceu aqui em cima. Essa aqui é a cela onde ficou preso um dos mais ilustres presos que essa cadeia já recebeu. Não era moçoroense, mas acabou entrando para a história da cidade. Quem foi essa pessoa, Geraldo? Hoje a gente chama até do santo de Mossoró, né, que era o Jararaca. Jararaca ficou preso nessa cadeia, ele passou uma semana preso aqui, daqui que ele saiu para ser morto lá no cemitério. E durante essa semana que ele ficou aqui nessa cadeia, por estar ferido, né, durante o dia ele ficava na sala, ali na frente, na sala do diretor, que era mais ventilada, né, e à noite voltava para dormir aqui nessa cela. Continua tudo, hoje está servindo aqui de escritório, né, do museu, a parte administrativa do museu, mas a estrutura é a mesma, inclusive chaves, né, portas. A chave, no caso, continua aqui a mesma, né? É a mesma chave que trancou Jararaca aqui em 1927, né? Então, tudo aqui é história, tudo está original, nada daqui foi reformado. E funcionando perfeitamente, né, Geraldo? A gente vê aqui... Pois é, que funciona tudo perfeitamente. Então, um outro cangaceiro, Asa Branca, foi um outro cangaceiro que ficou preso aqui dentro, e muitos prisioneiros. Ele está falando de Jararaca por ser a pessoa mais divulgada aí como prisioneiro, por ter sido cangaceiro e toda essa história que já se conhece, né? Mas muitos presos passaram aqui por essa cadeia, principalmente por essa cela aqui, que era uma das principais aqui da cadeia pública de Mossoró.
nossa visita aqui no museu, nessa sala, que era uma sala temida, né, Geraldo? As pessoas tinham medo de entrar aqui. Como é que é essa história? Essa sala é uma sala especial, né? É um mausoléu dos abolicionistas, né? Então, conseguiram permissão de algumas famílias para trazer os restos mortais de alguns abolicionistas e fizeram esse monumento aqui como uma homenagem a essas pessoas que tanto lutaram pela independência aqui de Mossoró, né? Com relação à escravatura. Inclusive, esse túmulo que fica aqui, não chamamos túmulo, né? Onde foi depositado aqui os restos mortais de Romualdo Galvão e sua esposa, que foram os principais personagens de toda essa luta. Amélia Galvão, por sinal, foi quem desenhou e bordou à mão o estandarte da Libertadora Mossoroense, que era a entidade que foi criada para libertar os escravos, né? Bordada à mão e tudo. Esse estandarte ainda hoje está aqui no museu, velhinho, porque também de 1883 para cá, é muito tempo, né? E o esforço foi tão grande dessa luta de Amélia que ela, logo depois, ela morreu de tuberculose, causado em muito pela canseira que foi essa luta, quase um ano lutando para que Mossoró pudesse declarar livre da mancha negra da escravidão, né? Então, mais do que digna homenagem, então. Mais do que digna homenagem. Essa sala aqui é uma sala especial, por isso que eu falo no museu, temida por alguns, né? Mas por ter restos mortais, mas de grande importância para a história da cidade. Antes dessa questão dos restos mortais, tem que se ligar na questão da história, né? Tem toda uma história aqui. Boa parte da história de Mossoró está nessa sala, não é isso? Boa parte, porque as pessoas que estão enterradas aqui eram as pessoas de destaque da época, né? Do final do século XIX aqui. Então, eram as pessoas que se destacavam aqui na cidade, participavam de todos os movimentos. E todos eles participaram também, a grande parte, boa parte aqui maçons, né, que esse movimento começou no seio da maçonaria, e a cidade fez essa homenagem aqui a essas pessoas, não só por esse movimento, mas pelo que eles representaram para a história da cidade.